No ecossistema digital de hoje, a gente sabe que conectar sistemas e automatizar tarefas não é mais um diferencial, virou um imperativo. Mas como a gente consegue orquestrar processos complexos que envolvem múltiplas aplicações e ainda fazer isso de um jeito seguro e flexível? É exatamente essa questão que vamos explorar hoje, focando em uma ferramenta muito poderosa para isso, o N8N. Para isso, nossa análise vai seguir 6 pontos principais. Vamos começar com o contexto geral da automação, depois vamos mergulhar no que é o N8N e sua arquitetura. Em seguida, vamos ver o que é preciso para rodar em ambientes complexos, comparar a abordagem dele com outras metodologias e, no final, a gente fecha com uma síntese de todos os conceitos fundamentais. Então, vamos lá. A gente vive na era da hiperautomação. Aqui, agilidade e eficiência dependem totalmente da capacidade dos nossos sistemas digitais conversarem entre si. Integrar não é só conectar um ponto A com um ponto B. É sobre criar um fluxo de trabalho que seja coeso, inteligente. E essa é a pergunta-chave, não é? A resposta, em uma palavra, é fragmentação. Hoje, as organizações usam dezenas de aplicações, CRMs, bancos de dados, ferramentas de comunicação, e quando eles operam isoladamente, acabam criando silos de informação. Vencer esse desafio é o que permite otimizar de verdade as operações e liberar as pessoas de tarefas repetitivas. Para a gente poder avançar, 3 conceitos precisam estar bem sólidos. Primeiro, automação de processos, que é basicamente usar a tecnologia para executar tarefas. Depois, a integração de sistemas, que é fazer softwares diferentes operarem em conjunto. E, finalmente, num nível mais estratégico, a gente tem a orquestração de processos. Pense num maestro. É uma coordenação central que rege a sequência e a lógica de múltiplas integrações para atingir um objetivo maior. É exatamente aqui que ferramentas como o N8N se destacam. Ok, com esses fundamentos bem estabelecidos, agora sim podemos focar na nossa ferramenta de análise, o N8N. Ele surge como uma solução bem robusta para esse desafio da integração e da orquestração. Formalmente falando, o N8, que vem de Node to Node ou nó para nó, é uma plataforma de automação de código aberto. A arquitetura dele foi toda pensada para conectar aplicações que tenham uma API, permitindo que a gente compartilhe e manipule dados através de fluxos de trabalho visuais. 4 características aqui são a espinha dorsal do NNE. Primeiro, ele é código aberto, o que dá total liberdade e transparência. Segundo, é auto-hospedável ou self-hosted, o que significa controle total sobre os dados e a segurança. A arquitetura baseada em nós torna a criação de automações algo visual, bem intuitivo. E por fim, a natureza low-code dele une a simplicidade de arrastar e soltar com a profundidade de poder customizar tudo com código. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Como o N8 funciona por dentro? Como é que esses conceitos de nós e fluxos realmente se materializam na prática? Todo e qualquer workflow dentro do N8N segue uma estrutura bem lógica. Tudo começa com um gatilho, o famoso trigger, que é o evento que dispara o processo. Logo depois, vem uma sequência de nós de ação que vão executar tarefas, como processar ou transformar dados. As conexões definem por onde esses dados vão passar, e a saída ou output entrega o resultado final para outro sistema. Os nós, portanto, são os blocos de construção de tudo. Os gatilhos são reativos. Eles podem ser um agendamento, por exemplo, ou a chegada de um webhook, ou até uma mudança num banco de dados. Já as ações são os nós que fazem o trabalho pesado, se conectam a APIs, manipulam os dados, aplicam lógicas. O jeito como os dados se movem de um nó para o outro é crucial. O formato padrão para essa troca de informações é o JSON. É um padrão leve, fácil de ler tanto por humanos quanto por máquinas. E é isso que permite o uso de expressões, geralmente em JavaScript, para manipular os dados de forma super detalhada e criar lógicas condicionais bem complexas. E isso nos leva a uma distinção conceitual muito importante. Plataformas no-code são 100% visuais e, por isso, ficam limitadas ao que já vem pronto. O N8, por outro lado, é low-code. Ele oferece sim a base visual, mas o grande diferencial é a capacidade de extensão. Para aquelas lógicas que a interface não cobre, é só inserir um nó de código e o poder de customização nas mãos de quem desenvolve se torna praticamente ilimitado. Vamos agora mudar o foco para o mundo real, para um ambiente de produção. Usar uma ferramenta de automação em cenários complexos exige uma análise técnica bem mais profunda, principalmente quando a gente fala de segurança e escalabilidade. Para uma implementação ser realmente robusta, vários fatores são críticos.
É preciso gerenciar conexões com bancos de dados, lidar com credenciais de forma segura usando tokens ou OAuth, entender como manipular grandes volumes de dados, monitorar as execuções para achar falhas e, claro, planejar a escalabilidade da infraestrutura onde o N8N vai rodar. Aliás, muitos workflows do N8N funcionam, na prática, como pipelines de ETL. O que é isso? Eles extraem dados de uma fonte, como uma API, depois eles transformam esses dados ali mesmo, dentro do fluxo, aplicando filtros, fazendo cálculos, formatando, e por fim, eles carregam o resultado em um destino, que pode ser um data warehouse ou qualquer outro sistema. A capacidade de auto-hospedagem, o self-hosting, é talvez um dos maiores trunfos do NNN em ambientes corporativos. Isso quer dizer que os dados, que muitas vezes são sensíveis, nunca saem da infraestrutura da organização. E isso é absolutamente vital para estar em conformidade com leis de proteção de dados, como a LGPD, e para a governança da informação como um todo. Agora vamos fazer algo importante: posicionar o NN conceitualmente, comparar ele com outras abordagens de automação. Entender essas diferenças é o que nos ajuda a tomar as decisões de arquitetura certas. A primeira grande distinção é entre automação via API e RPA. O NN opera no nível da API, ou seja, ele conversa diretamente com o back-end dos sistemas. É uma abordagem estruturada, robusta, escalável. O RPA, por outro lado, emula um usuário humano. Ele clica em botões, preenche formulários na tela. O RPA é útil para sistemas mais antigos, que não têm APIs, mas ele é bem mais frágil e quebra fácil se a interface mudar. A segunda distinção, essa um pouco mais sutil, mais de arquitetura, é entre orquestração e coreografia. O N8N é um orquestrador. Existe um workflow central que funciona como um maestro, ditando cada passo do processo. Já na coreografia, os sistemas são descentralizados. Cada um reage a eventos dos outros de forma independente, sem um cérebro central. A orquestração, claramente, oferece um controle e uma visibilidade muito maior sobre o processo de ponta a ponta. E quando a gente olha para o mercado, fica bem claro onde o N8 se diferencia. Enquanto concorrentes como o Zapier e Make são soluções proprietárias que rodam na nuvem e têm a flexibilidade limitada à interface deles, o N8 se destaca. Ele é open source, tem a opção de self-hosting, oferece flexibilidade máxima com código e tem um modelo de custo bem mais previsível. Bom, estamos chegando na nossa síntese. É hora de consolidar os conceitos e os termos técnicos que são essenciais para entender de verdade a orquestração de processos com N8N. Então, vamos reforçar o vocabulário. Um workflow é a sequência de automação. Ele é construído com nós, que podem ser gatilhos ou ações. A comunicação acontece via API e webhooks, e os dados são estruturados em JSON. E o conceito que amarra tudo isso é a orquestração, a coordenação centralizada de todo o processo. Portanto, o ponto central é este. O NN não é só uma ferramenta para conectar aplicativos. Ele se posiciona como um verdadeiro orquestrador de processos digitais. A força dele está na capacidade de construir integrações que são complexas, seguras e, principalmente, altamente personalizadas, formando a espinha dorsal de qualquer operação digital eficiente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Olhando para os sistemas e fluxos de trabalho que existem hoje, da sincronização de dados de clientes até a automação de relatórios, qual processo complexo, que hoje consome tempo e é cheio de pontos de falha, poderia ser redesenhado e orquestrado de uma forma muito mais inteligente?